Olá pessoal, eu sou a professora Solange. Estamos aqui para estudar direito tributário na parte dos tributos em espécie e a primeira espécie da qual nós vamos falar é do imposto de renda. Hoje, inclusive, eu vi uma notícia falando que extraordinariamente o governo estendeu o prazo da declaração do imposto de renda pessoa física até o final de maio, porque nós sabemos que todo ano esse prazo é fatal e termina no final de abril, mas em razão da pandemia, dessa paralisação total, quase total das atividades no país, dessa situação de calamidade que nós estamos atravessando, pela primeira vez esse prazo foi prorrogado até o final de maio. Primeira vez, pelo menos, desde que eu me entendo por gente que eu acompanho esse tipo de notícia. Pois então, a previsão constitucional do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza está no artigo 153, inciso 3º da Constituição Federal. Nós sabemos que é um imposto federal, então a competência é da União. Tá lá, olha, compete à União instituir impostos sobre renda e proventos de qualquer natureza. Já o parágrafo 2º, inciso 1º, diz o seguinte: que o imposto de renda será informado pelos critérios da generalidade, universalidade e progressividade na forma da lei. É muito importante que a gente entenda a diferença entre esses critérios: generalidade, universalidade e progressividade na forma da lei. Então, primeira coisa, como é a relação do imposto de renda com os princípios da legalidade e anterioridade tributária? Em relação à legalidade, não há exceção. A qualquer instituição, majoração, qualquer alteração em relação à legislação do imposto de renda deve ser feito por lei, tá? Está sujeita à lei ordinária. Então, não há exceção. Como, por exemplo, a gente sabe que o governo pode se utilizar de decretos para alterar alíquotas de determinados impostos com função extrafiscal, importação, exportação, IPI. Aqui nós estamos falando, gente, já vou até entrar na segunda parte, de um imposto com uma função predominantemente fiscal. É a principal fonte de arrecadação do governo federal. Então, por se tratar de um imposto com função fiscal, ele tem, no caso, que observar integralmente o princípio da legalidade. Já em relação à anterioridade, nós aplicamos aqui para o imposto de renda a anterioridade em relação ao exercício financeiro. Então, uma lei que venha a alterar, por exemplo, alíquotas em 2020 só poderá ser aplicada para fatos geradores ocorridos a partir de 2021. No entanto, não há aplicação, é uma exceção à anterioridade nonagesimal, aquela da noventena, dos 90 dias. Isso quer dizer que se essa lei que eu citei for aprovada agora no final do ano de 2020, ela já vale a partir de 1º de janeiro de 2021. Então, ela só precisa observar a anterioridade do exercício financeiro, não precisa observar a anterioridade de 90 dias, chamada de nonagesimal ou anterioridade mitigada. A função do tributo é fiscal, como eu acabei de falar. É um tributo pessoal, porque ele deve levar em consideração aspectos pessoais do contribuinte. Inclusive, a progressividade é um critério que visa garantir a observância ao princípio da capacidade contributiva, a capacidade econômica do contribuinte, exatamente por ser um tributo classificado como pessoal. O real é aquele que leva em consideração o bem, a propriedade, a mercadoria. Não é o caso aqui. Ele é direto ou indireto? É direto, porque a carga tributária ela é suportada pelo próprio contribuinte. Não tem como você repassar essa carga tributária para frente, como acontece, por exemplo, em tributos que incidem sobre os valores de bens ou serviços, certo? Então, a questão que eu coloquei ali, um pontinho de interrogação, classificamos o imposto de renda como pessoal e direto. Vamos falar
desses critérios. A generalidade significa que todas as pessoas físicas e jurídicas que oferem renda, disponibilidades econômicas, estão sujeitas ao pagamento do imposto de renda. A universalidade diz respeito a essas rendas e proventos, ou seja, ressalvadas as isenções previstas em lei, ele é calculado sobre a totalidade da renda e proventos. E a progressividade significa que as alíquotas elas progridem, elas são progressivas sobre a renda ou provento de tal maneira que quem pode pagar mais paga uma alíquota maior e quem pode pagar menos paga uma alíquota menor. E a modalidade de lançamento é um imposto lançado por homologação. O contribuinte tem o dever de fazer a sua declaração, certo? E a Receita Federal vai fazer a conferência, se for o caso, lançar a diferença, o residual que for devido, ok? Nós sabemos também que a legislação prevê hipóteses em que esse recolhimento é feito pelo responsável, que é aquele que tem a obrigação de fazer o desconto, a consignação do valor do imposto e repassar. De qualquer maneira, o responsável ele faz o recolhimento e depois é o contribuinte que vai fazer a sua declaração, os ajustes necessários, as retificações necessárias. Por isso que o lançamento é feito por homologação. Em relação à progressividade, eu coloquei aqui uma observação, tá? Nós vamos estudar as outras espécies de impostos. Então nós podemos adiantar aqui que essa progressividade ela só está prevista na Constituição em 3 impostos: o imposto de renda, o imposto territorial rural e o imposto sobre a propriedade territorial urbana. No caso do imposto de renda, a progressividade é fiscal, como eu falei, tem por finalidade atender ao princípio da capacidade contributiva. Já em relação ao ITR e o IPTU, ela tem a finalidade extrafiscal, que é forçar o proprietário do imóvel a dar a ele a sua função social, a atender a função social, impedindo aí que propriedades fiquem abandonadas, fiquem subutilizadas, né? Impedindo aí a especulação imobiliária. Então, por isso que no caso do ITR, do IPTU, a finalidade é extrafiscal. Então, em relação à progressividade, eu trouxe a tabela aqui. Olha só, gente, que triste. Essa tabela ela está congelada desde 2015. E é a tabela que vai ser aplicada agora em 2020 também, tá? E é a tabela utilizada para a gente poder fazer aquela declaração referente aos fatos que ocorreram em 2019, que o prazo já está contando aí. Pois bem, ali, olha, vocês percebem que tem uma faixa de isenção, que é para quem ganha até R$ 1.903. Vamos pegar o cidadão que ganha R$ 2.800. Isso não significa que ele vai pagar imposto sobre R$ 2.800, ele vai pagar o imposto sobre os R$ 900 que ultrapassa os 1.900, vocês estão entendendo? Por isso que existe aquela parcela a deduzir, porque ele só vai pagar o imposto sobre a parcela de renda que ultrapassa a faixa de isenção. Então, por isso que para facilitar esse cálculo, o pessoal da matemática entende bem isso. Para facilitar esse cálculo, a gente aplica a alíquota, os 7,5% sobre os 2.800, mas no final faz a dedução, a subtração dessa parcela a deduzir, para você poder respeitar aquela faixa de isenção. Da mesma forma, quem estiver na segunda faixa ali, por exemplo, um cidadão que ganha 3.700, até 2.800 ele vai pagar os 7,5. Sobre o que ultrapassar, que dá R$ 950, ele paga 15. Então, para respeitar essas diferenças, existe uma parcela a deduzir para quem está ali na segunda faixa. Então, veja bem, e além disso, há uma parcela a deduzir por dependente. Então, o cidadão que é solteiro, não tem filho, não tem dependente,
ele vai pagar aquelas alíquotas ali, respeitada a parcela a deduzir. Agora, o pai de família, por exemplo, que a mulher fica em casa cuidando das crianças, ele tem a mulher, a esposa como dependente, ele tem filhos pequenos, todas essas pessoas serão consideradas ali na hora do pagamento do imposto de renda. Há uma parcela de R$ 189,59 a deduzir para cada dependente. Com relação às normas gerais do imposto de renda, nós vamos encontrar essas normas gerais no Código Tributário Nacional. Começando no artigo 43, o Código Tributário Nacional estabelece o fato gerador. O fato gerador é a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica. Aqui, gente, eu gostaria de fazer essa distinção conceitual. Qual que é a diferença entre disponibilidade econômica e disponibilidade jurídica? A disponibilidade econômica consiste no recebimento efetivo do valor a ser acrescido ao patrimônio do contribuinte aí em determinado período de tempo. Enquanto a disponibilidade jurídica ocorre quando há o crédito do valor ficando disponível para o contribuinte, mas ele ainda não está efetivamente incorporado ao seu patrimônio. Por exemplo, remessa de dólar do exterior feita para o contribuinte que ainda não foi convertido para a moeda nacional. Outra observação importante é que o fato gerador do imposto de renda, ele é aquele fato chamado de continuado, complessivo ou pendente, ou seja, o tributo ele incide anualmente sobre a totalidade de rendas e proventos auferidos pelo contribuinte no decorrer do ano, entre 1º de janeiro e 31 de dezembro, tá? Por exigência do princípio constitucional da irretroatividade tributária, é aplicada a lei vigente no início do ano base, exceto quando o fato gerador for instantâneo. É o caso do ganho de capital decorrente de alienação de bens, por exemplo. Então, tiradas essas exceções, quando o imposto incide sobre um fato instantâneo, que é aquele fato que se consuma num determinado momento, para os demais fatos, que é a questão do recebimento de salários, de proventos, de outros ganhos, esses fatos, como eles são continuados, chamados de complessivos, nesse caso você só vai poder aplicar a lei em vigor em 1º de janeiro, ou seja, aquela que está em vigor no início do ano base. Não tem como uma lei que entrou em vigor no meio do ano ser aplicado a esse tipo de fato gerador, né, que incide de forma que ocorre de forma continuada, ok? Exceto, por exemplo, como eu citei ali, um determinado fato instantâneo que seja gerador do imposto de renda. Quem são os contribuintes do imposto de renda pessoa física? São eles os domiciliados ou residentes no Brasil, os domiciliados ou residentes no exterior, mas com rendimentos auferidos no Brasil, os menores e incapazes, nesse caso o responsável é o tutor ou os pais desses menores que estão auferindo renda, os beneficiários de pensão alimentícia e o espólio, que é o conjunto de bens e direitos deixados por uma pessoa falecida, o chamado decujus, tá? No caso da sociedade conjugal, cada cônjuge terá seus rendimentos tributados na seguinte proporção: 100% dos que lhe forem próprios e 50% dos produzidos pelos bens comuns ou, opcionalmente, um dos cônjuges pode responder integralmente pelos rendimentos produzidos pelos bens comuns. O artigo 43, parágrafo 1º do CTN, dispõe que a incidência do imposto independe da denominação da renda ou do rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de percepção. Aqui nós temos o princípio da extraterritorialidade, quando ele fala ali, né, da localização,
porque, em razão desse princípio, o imposto pode recair sobre rendas auferidas por brasileiros em outras partes do mundo, para que não aconteça a bitributação, que é quando a pessoa vai ser cobrada, tanto aqui no Brasil, por ser brasileiro, quanto lá no outro país onde ele auferiu aquele rendimento. É necessário que os países disciplinem as regras para a cobrança desse imposto por meio de tratados internacionais, a fim de evitar a bitributação. Aqui também, gente, nós temos aquela questão do princípio do que o tributo não olê, né? Que o tributo não tem cheiro, porque não importa a origem, a forma de percepção desse rendimento, ainda que esse rendimento tenha sido obtido por meio ilícito, aquela pessoa vai ser obrigada a pagar o imposto, sob pena da gente subverter o sistema e premiar aquelas pessoas que obtêm rendimentos de forma ilícita. O artigo 44 trata da base de cálculo do imposto, que é o montante real, arbitrado ou presumido da renda ou dos proventos. Na próxima aula nós vamos falar sobre o imposto de renda da pessoa jurídica e lá nós vamos ver que existe, de acordo com o regime tributário ao qual a empresa está submetido, ela vai pagar o imposto sobre o lucro real, sobre o lucro presumido ou o lucro arbitrado, que é, no caso, a base de cálculo do IRPJ. O contribuinte é o titular dessa disponibilidade financeira e também a lei pode atribuir à fonte pagadora da renda ou dos proventos a obrigação de retenção e recolhimento. Nesse caso, por exemplo, a empresa que tem a obrigação de fazer a retenção do imposto na fonte dos seus empregados, ela detém a condição de responsável tributária pelo imposto. Não ocorre o fato gerador do imposto de renda, ou seja, estão fora do campo de incidência fatos que não são classificados como acréscimo patrimonial. Por exemplo, a venda não lucrativa de um bem. Também há ganhos de natureza indenizatória, como férias indenizadas, que são aquelas férias não gozadas, que são pagas de forma indenizada na rescisão do contrato. O abono pecuniário de férias, quando o trabalhador, ao invés de usufruir 30 dias de férias, ele usufrui 20 e a empresa indeniza os 10 dias, né, que o pessoal fala, vou vender 10 dias das minhas férias, isso é chamado de abono pecuniário de férias. Ele é uma parcela que tem natureza indenizatória, não incide imposto de renda sobre essa parcela, tá? A respeito disso, nós temos aqui duas súmulas que eu separei para vocês. A 586 do STF diz: incide imposto de renda sobre juros remetidos para o exterior com base em contrato de mútuo. Contrato de mútuo é um contrato de empréstimo, certo? Então, isso daí é fato gerador do imposto de renda. Incide imposto de renda sobre o pagamento de serviços técnicos contratados no exterior e prestados no Brasil. Então, o prestador de serviço, mesmo que o contrato tenha sido feito no exterior, como ele está prestando o serviço aqui, ele fica sujeito à tributação do imposto de renda. Outras súmulas aqui em matéria de imposto de renda, só que agora do STJ. A 125, o pagamento de férias não gozadas por necessidade do serviço não está sujeito a incidência do imposto de renda, aquilo que eu falei, o caso das férias indenizadas. O pagamento de licença-prêmio não gozada por necessidade do serviço também não está sujeito ao imposto de renda. Por outro lado, incide o imposto de renda sobre resultado de aplicações financeiras realizadas por cooperativas, porque isso gera rendimentos, né? Súmula 463 incide imposto de renda sobre valores percebidos a título de indenização por horas extras trabalhadas, ainda que decorrentes de acordo coletivo. E a 498 não incide imposto de renda sobre indenização por danos morais. Interessante que vocês conheçam essas súmulas, tá, pessoal?
A legislação do imposto de renda ela é bem complexa no Brasil. Eu separei aqui as principais leis que disciplinam a cobrança do imposto de renda pessoa física. Temos algumas leis mais antigas, olha, 4.506 de 64, 7.713 de 88, e algumas mais recentes, 8.134 e 8.383 de 90, 91 e a 9.250 de 95. O atual regulamento do imposto de renda foi aprovado pelo decreto 9.580 de 2018, é um decreto federal. Temos, por exemplo, a lista de rendimentos não tributáveis ou isentos no artigo 6º daquela lei ali de 88. E as despesas que são dedutíveis na declaração do imposto de renda estão no artigo 8º da lei 8.134 de 90. Isso aqui é importante para quem vai fazer a declaração, né, daqui até maio agora. Tem que saber quais são as rendas, os rendimentos não tributáveis e as despesas que podem ser abatidas aí na declaração anual. Vamos responder essa atividade? O Justo ajuizou uma ação trabalhista contra a empresa WYZ, sua antiga empregadora, visando a cobrança de salários atrasados, horas extras trabalhadas, 13º e licença-prêmio não gozada por necessidade de serviço. Os pedidos do Justo foram julgados procedentes, ou seja, ele obteve êxito na ação trabalhista. E ele recebeu tudo, a empresa foi lá e pagou tudo e foi descontado o imposto de renda pessoa física. Nesse caso, vamos assinalar a resposta correta. A retenção do imposto de renda sobre todas as verbas está correto, porque todas são produto do trabalho. A letra B. Está incorreta a retenção do imposto de renda apenas no que se refere à licença-prêmio, por ter caráter indenizatório. C. Está incorreta a retenção do imposto de renda no que se refere às horas extras e à licença-prêmio, por serem verbas de caráter indenizatório. E a letra D. Está incorreta a retenção do imposto de renda apenas no que se refere às horas extras, por serem verbas de caráter indenizatório. E aí, gente? O Justo tinha que pagar imposto de renda sobre tudo? Ou tem alguma coisa aí que não é base de cálculo, que fica fora do campo de incidência do imposto de renda? Se vocês voltarem ali nas súmulas que a gente leu, né, o entendimento jurisprudencial, vocês vão ver que eu citei que não incide imposto de renda sobre licença-prêmio não gozada, tá? Por outro lado, incide sobre salários, horas extras, 13º, tudo isso é base de cálculo do imposto de renda. Então, qual que está certa aqui é a letra B. Está incorreta a retenção do imposto de renda no que se refere à licença-prêmio por ter caráter indenizatório. Como já foi descontado dele, já foi recolhido, ele vai ter que pedir restituição, né, daquilo que ele pagou a maior. Tudo bem, pessoal? Na próxima aula vamos estudar então o imposto de renda das pessoas jurídicas, mas por enquanto vamos focar aqui na pessoa física. Obrigada e até mais.